Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Magnificência do Ser. Aqui falamos sobre espiritualidade, autoconhecimento, autocura, terapias integrativas e todos os assuntos que envolvam a sua jornada de vida, para que vocês possam estar caminhando de forma mais leve, mais consciente nesse processo que é estar aqui na Terra. Eu me chamo Cecília Guimarães e peço para você, se você gosta desse tipo de assunto, para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu joinha. Hoje é um vídeo um pouco diferente do que habitualmente tem no canal. Sexta-feira eu tive duas experiências bem diferentes que eu queria estar aqui compartilhando com vocês. Eu ia fazer isso lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo. Caso você ainda não me segue, já vai lá, me adiciona no Instagram, já passa a me seguir. Eu mostro um pouquinho do meu dia a dia, dos bastidores do que é ser um terapeuta, compartilho alguns insights. Então, como eu estava falando, na sexta-feira eu tive dois acontecimentos que eu achei bem interessante. Um foi particularmente comigo e o outro foi de um atendimento. E eu que vim aqui hoje para poder compartilhar um pouquinho com vocês, para vocês compreenderem como que o nosso ego utiliza dos mecanismos que a gente vai agregando durante a vida para poder nos auto-sabotar, para que a gente possa desistir com mais facilidade, que a gente possa nos sentir inferior, que a gente possa travar literalmente a nossa vida. Então, se você gosta desse assunto, fica até o final do vídeo. Eu tenho certeza que vai ser muito legal. Mas eu estava tão feliz que na sexta-feira eu tinha participado do podcast lá no Spirit Talk. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para quem não viu poder assistir. Foi um bate-papo muito legal com o Drico e a Mona sobre contratos kármicos. E foi uma descarga energética tão grande que eu recebi das pessoas que estavam ali na live, né? Que também posteriormente assistiram, que agradeceram, que se sentiram bem. Eu estava tão feliz, tão feliz. E aí logo na sexta-feira de manhã cedo eu recebi uma notícia não muito legal, né? Fui pego de surpresa. Mas eu estava tão feliz que eu não me deixei abater por aquela informação que tinha acabado de chegar. E quando a gente começa nesse processo de autoconhecimento, de autocura, que a gente vai começando a perceber como o ego funciona, como esses mecanismos invisíveis ou ocultos, eles atuam na nossa vida. E aí, quando eu recebi essa informação, simplesmente eu silenciei. Sabe quando você fica assistindo uma peça de teatro, que você fica aqui na plateia e o palco fica ali, os atores encenando? Era assim que eu estava com o meu ego, com a minha mente. Então eu fiquei de longe só observando as narrativas, as historinhas, aquelas vozes que ficam buzinando na nossa cabeça. Você é incompetente, você não vai conseguir, você fracassou, desiste de tudo, isso é uma humilhação muito grande que você está passando. E eu fiquei só observando aquilo ali e achando tudo muito engraçado. E aí eu disse, meu Deus, olha que legal, essa oportunidade que a vida está me trazendo de me testar e ver se realmente eu estou alinhada com o que eu venho vivenciando, daquilo que eu trabalho, daquilo que eu acredito. E eu fiquei observando aquelas vozes. E as vozes trazem as imagens juntos, né? Cenas congruentes com esse assunto que aconteceram na minha família, quando eu era criança, quando eu era adolescente, na casa dos meus avós, em filmes, em novelas. É um enredo que a mente traz, o ego traz, tão rico de sensações, de sentimentos, que você sente aquilo ali na sua pele. E eu fiquei observando ali durante a sexta-feira inteira, tentando desenhar
como é que eu ia resolver aquela situação. E de forma tranquila, eu estava tão feliz que isso não me abateu em nenhum momento, né? Fui, trabalhei, fiz as minhas coisas, fui para a academia e todo o tempo gratidão, gratidão por esse momento, gratidão por estarem me trazendo essa experiência para que eu possa enxergar onde eu preciso melhorar, onde eu preciso evoluir, o que eu preciso ainda aprender com toda essa situação. E aí fiquei no meu dia, de forma alegre, positiva, com a vibração lá em cima. E aí quando foi à noite, eu já estava encerrando o meu expediente que eu presto serviço para uma empresa. E aí uma pessoa que eu havia feito uma constelação com ela há um mês e pouco atrás, mais ou menos, mandou mensagem para mim que estava acontecendo algumas situações que reverberou da constelação dela, né? E ali ela começou a conversar. E ali naquela hora eu tive um insight tão grande em relação ao assunto que ela estava tratando, né? Que ela estava ali falando. E aí eu perguntei para essa pessoa: você tem disponibilidade para fazer uma constelação agora? Isso era 7 horas da noite, 7 e alguma coisa. E ela me dá 10 minutos. Foi o tempo que eu tive para poder, como é que eu posso dizer, me conectar com mais profundidade com o campo dessa pessoa. Que o campo é essa malha invisível que contém todas as informações de tudo a todo momento. E aí eu me conectei mais ainda com o campo dessa pessoa. E naquela fração de minutos, que por mais que fossem 10 minutos, para mim foi uma eternidade, porque foram muitas sensações, muitas informações que foram chegando. Eu me lembrei do desafio que tinha sido me colocado no começo do dia, né? E eu fiquei feliz que eu estava ali encerrando o meu dia de uma forma leve, não tinha me deixado abater, não tinha me deixado ser consumida por aqueles pensamentos negativos sobre mim mesma, né? E todo o tempo me conectando com a solução. Pois bem, vamos para o segundo tema do propósito desse vídeo, que é esse atendimento que eu fiz, que foi incrível. Eu vou contar para vocês. Enfim, a pessoa entrou em contato ali depois de 10, 15 minutos e ali rapidamente eu montei o campo dela para a gente iniciar o atendimento. E nas minhas constelações, o cliente só fica sabendo quem é ele ali nos movimentos sistêmicos. Os demais representantes e elementos que eu uso para poder desenvolver aquele assunto fica oculto. No final da constelação é que eu vou, como eu costumo falar, tirar o véu. E aí a pessoa vai ter consciência e clareza quem era cada representante. E assim eu fiz novamente com essa pessoa. Coloquei os representantes frente a frente. No começo houve aquela resistência que é natural, né? Tá ali se adaptando ao campo energético, porque até então ela não sabe quem são os elementos que estão ali sendo colocados, né? O cliente precisa também ter um pouco desse tempo de percepção dos representantes que estão ali no entorno dela. E aí a gente fez ali o movimento, a constelação dela, que durou em torno de 20, 30 minutos. E ela já havia, como eu falei, feito anteriormente uma constelação sobre um assunto congruente com esse que a gente acabou fazendo. E foi, assim, surpreendente para mim, para ela, né, para essa pessoa, porque foi um encontro de fractais de alma. Para quem não sabe o que são fractais de alma, tem uma teoria, né, que fala
que nós temos milhares de fractais espalhados pelo universo. Nós não somos apenas esse corpo, essa encarnação, essa vivência que estamos experienciando aqui. Temos milhares, é como se a gente, Jesus, o Deus, a fonte criadora, subisse num prédio muito, muito alto com um espelho bem grande e de lá de cima soltasse esse espelho e ele ali quebrasse em vários e vários e vários pedacinhos de espelho. Mesmo ele estando em pequenos pedaços, ele ainda assim continua sendo um espelho. Ele tem a mesma essência em todos os pedacinhos. Então, se a gente colar todos os pedacinhos, ele vai continuar sendo o grande espelho que estava na sua essência. Assim somos nós. Temos milhares de pedacinhos espalhados pelo universo. E um pedacinho desses é esse processo encarnatório que nós estamos. Como Cecília, como Maria, como João, como Joaquim, como Ana. Então, o nosso papel nesse processo evolucionário, em busca da nossa versão purificada, divindade, santificada, iluminada, como queiram chamar, é juntar esses caquinhos que estão espalhados pelo universo e ancorar a luz em cada um deles, expandindo a sua consciência, expandindo a sua essência e se conectar de novo até formar um grande espelho novamente e refletir a essência divina de Deus no universo. Então, nessa constelação, ela pôde reintegrar um pedacinho desse quebra-cabeça, desse espelho. E foi uma energia tão forte, tão linda, tão maravilhosa, que era a pessoa chorando de um lado, era eu chorando do outro. O que eu mais fiquei feliz é de poder viver no propósito. E era essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Muitas vezes as pessoas confundem o propósito em ser terapeuta, em ser espiritualista como guru, como santo ou como, enfim, como se fosse uma sua santidade. E não é isso. Viver com propósito é fazer aquilo que te traz alegria, aquilo que aquece o seu coração, que traz paz, plenitude, integridade, que você se sente unificado com Deus. Então, eu quis compartilhar essa experiência com vocês, de vocês buscarem nesse processo de autoconhecimento, de expansão da consciência, o seu propósito, aquilo que deixa você feliz, aquilo que aquece o seu coração com alegria, com felicidade, com amor, que você se sente integrado com Deus, com a fonte criadora. Então, quando ela ali estava chorando, né, e agradecendo, eu disse, eu que agradeço pela oportunidade de poder proporcionar esse bem-estar, essa alegria, essa cura, essa virada de chave, né? Porque quem tem dor ou quem sofre tem muita urgência. Quem é que gosta de sofrer? Quem é que gosta de sentir dor? Quem é que gosta de se sentir angustiado? Ninguém, né? Então eu fiquei assim, eu passei o final de semana como se eu tivesse tomado assim uma recarga de energia tão grande, tão absurda, que eu disse, eu preciso compartilhar com as pessoas para poder elas saberem que isso é possível, saberem que quando a gente começa a compreender a forma como o ego atua, a nossa mente fica criando essas historinhas, essas narrativas, que a gente começa a compreender o como as nossas crenças colocadas lá na infância, esses programas que limitam a expansão da gente, que limitam os nossos movimentos, que limitam o nosso crescimento, a nossa evolução,
do que a gente pode ser, do que a gente não pode ser, do que a gente tem que agradar, o que não agradar, que a gente não pode decepcionar nunca, que a gente não pode errar nunca. Então eu fiquei muito, muito, muito feliz de verdade de poder estar praticando, vivenciando, ou pelo menos ajudar as pessoas a se conectarem com a sua cura, porque eu não levo a cura, eu sou apenas um instrumento para poder você olhar para dentro e encontrar a sua solução, a sua cura. Eu costumo dizer nos meus atendimentos que toda e qualquer técnica, ela vai desbloquear o cano, vamos assim usar, de fluidez da fonte de Deus até você. Mas quando o fluxo chegar, ele encontrar a porta fechada, nada vai adiantar. Só você pode permitir que esse fluxo entre na sua vida. O que você faz com as informações que você recebe na constelação ou em qualquer outra técnica só depende de você. O que você vai fazer pós as sessões de atendimento de qualquer terapia é responsabilidade sua. Então, as terapias integrativas, ela colocam você de frente para o gol, te dar condições e meios para poder ir lá e chutar a bola. Mas quem vai fazer isso é você. Então, toda essa minha jornada de autoconhecimento, de autocura que eu venho fazendo desde 2016, está me trazendo essa serenidade, essa compreensão, esse entendimento de responder os meus porquês. Quem me conhece sabe que os porquês é quem movimenta a minha vida. Por que que X coisa acontece, por que que é assim, e eu vou até o fundo para poder entender por que que aquela situação está acontecendo, né? E graças a essa minha inquietude, essa minha curiosidade, eu estou conseguindo evoluir, eu estou conseguindo ajudar pessoas. Então, em comemoração, hoje é 1º de setembro, né? E a essa experiência que eu tive na sexta-feira, essa alegria e esse desafio ao mesmo tempo, para poder viver no propósito, eu venho aqui deixar para vocês uma oportunidade de passar por um atendimento de EFT comigo de forma totalmente gratuita. Então, eu vou deixar aqui embaixo, no comentário fixado, um link de um formulário para que você possa preencher. E as 10 primeiras pessoas que preencherem um formulário, eu vou estar entrando em contato para poder realizar uma sessão de 1 hora de EFT comigo, para você experienciar a técnica, experienciar viver um pouco mais aliviado, sem tantas dores, sem tantos pensamentos agitados na cabeça, seja para qualquer tema que você queira fazer, seja dores físicas ou emocionais, ou algum bloqueio que você perceba na sua vida. Então, os 10 primeiros eu vou estar entrando em contato para poder fazer o agendamento e participar de uma sessão de EFT comigo, totalmente gratuita, tá bom? Então, se você tem interesse ou conhece alguém que está precisando fazer um atendimento integrativo para desbloquear essas energias, essas questões emocionais, os bloqueios, as feridas da criança interior, enfim, seja o tema que você escolher, tá bom? Então, já clica no comentário aqui embaixo, ou então compartilha esse vídeo para que possa chegar em mais pessoas e você poder se conhecer um pouquinho, ter a oportunidade de fazer um atendimento gratuito, tá bom? E assim eu vou viver no meu propósito, vocês vão se ajudando também, e que a gente possa, cada um pouquinho mais, ir em direção a esse conhecimento, essa autocura, essa expansão de conhecimento,
que a gente só consegue fazer quando a gente olha para dentro. Esse vídeo é um vídeo mais simples, assim, sem grandes edições. Eu tô aqui na minha casa, já no final do expediente, já são, acho que umas 10h30 da noite. Então, desculpe qualquer falha, qualquer amadorismo, essa sou eu. E eu espero que esse vídeo possa ter enchido o seu coração de esperança, tenha aquecido um pouquinho para iniciar a semana com um pouco mais de fé, de gratidão, de sabedoria, de calma e paciência com você mesmo. O processo é doloroso, mas não é impossível de ser vencido. Então tenha paciência, tá bom? Tenha paciência, tenha calma com vocês mesmos. Só vocês podem se acolher, só vocês conhecem o processo de vocês. Muitas vezes a gente procura motivação se espelhando pela vida do outro, se comparando com a vida do outro, olhando para a grama do vizinho. Só que somente você sabe o caminho que você percorreu para chegar até aqui. Então a sua maior motivação é a sua história e não a história do outro. Só você sabe o que você passou para chegar até aqui. Então não se compara, não se julga tanto, tá bom? Um beijo para vocês, uma ótima semana e não esquece de preencher o formulário e também de se inscrever no nosso canal. Se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu like se você gostou desse vídeo, tá bom? Um beijo e uma excelente semana.